Qual é o lucro saudável para uma empresa? Essa resposta não é tão trivial, porque está atrelado à quantidade de patrimônio que essa empresa tem. Para isso eu tenho que explicar um pouco do mercado financeiro, um pouco do mercado empresarial. Quem é um empresário? Quem que é hoje um investidor? É um cara que alocou certos recursos, seja para uma ação, seja para comprar cotas de uma companhia ou até mesmo para montar uma companhia. E com base nesse ativo, nesse patrimônio que ele gerou, ele espera um certo retorno. Então, simplesmente olhar para o retorno, que é o lucro, pontualmente ele nunca vai te dizer se está bom ou não. Uma vez eu entrei numa grande indústria, uma das maiores empresas de água de coco do mundo, para fazer a controladoria, e ele estava muito feliz com o resultado. Porém, uma vez que a gente olhou todo o patrimônio da companhia, aquele resultado era ínfimo, era muito pequeno. Se aquele empresário tivesse alocado seus recursos para um tesouro direto, para uma renda fixa, ele teria muito mais retorno sem risco. Então a gente entende que não basta ter retorno, precisa ser referencial ao patrimônio que ele gera. Uma vez que a gente entende que o mercado, quanto maior o risco que eu assumo, mais retorno eu quero, menor risco eu assumo, menos retorno eu vou ter. Se isso é óbvio para mim, logo eu consigo facilmente entender o retorno esperado. Uma vez que eu tenho uma empresa aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, eu vou olhar qual que é o retorno mínimo um investimento conservador naquele país me daria. Logo, se eu vou ter uma empresa onde eu vou assumir riscos trabalhistas, riscos de fornecedor, risco de mercado, risco tributário, riscos de todos os tipos, que a gente está sujeito a risco, logo o meu resultado tem que ser muito superior ao que aquele mercado numa aplicação conservadora daria. Como que eu vou fazer isso? Eu olho meus ativos, que são todos os meus direitos, eu olho que isso está dentro do balanço patrimonial, e eu deduzo o meu passivo, que são todas as minhas obrigações. Se eu tivesse que encerrar a empresa hoje, quanto que eu tenho ativo menos passivo? Isso é chamado de patrimônio líquido, ou no mundo globalizado, equity. Uma vez que eu tenho isso, qual que é o retorno se eu pegasse esse recurso financeiro e alocasse num banco, numa aplicação conservadora? Seria de, sei lá, 11% ao ano, 12% ao ano? Logo, eu, como empresário, à frente de uma companhia, eu não espero menos que 15%, 18%, porque senão não compensa o risco. Então, olhar para a sua empresa vai te trazer, olhar para o seu patrimônio vai te trazer uma melhor perspectiva do lucro ideal da sua companhia. Empresas de serviço, elas não possuem muito patrimônio, vocês concordam? Ela no máximo tem computadores, times, isso, aquilo. Logo, qualquer retorno que ela tenha é muito saudável, já que é retorno sobre o patrimônio, o famoso ROI, é muito alto. Empresas que já são indústrias, que precisam de grandes bens, né, máquinas de equipamento, imóveis, carros, logísticas, caminhões, essa empresa precisa de um retorno muito maior, já que ela tem um ativo muito maior. Entender isso é entender uma companhia. E daí sim, você vai saber qual que é o lucro saudável da sua operação.